Cara, e aí, cara, o que vocês acharam da prova de hoje? O que vocês acharam da redação de hoje? O tema surpreendeu bastante. A gente não esperava que fosse um tema assim, mas de verdade eu esperava um tema mais complexo. Esse tema foi simples. Ele surpreendeu justamente por ter sido muito simples. Só que eu queria que você tivesse cuidado nisso, tá? Qual é o cuidado que eu queria que você tivesse nessa redação? Eu não vou te falar o que você poderia ter escrito, até para não te desestimular. Eu não quero te dar respostas, até porque depende de como você fez e depende de como que o teu corretor vai entender. Eu vou te mostrar qual era a ideia principal do tema da redação de hoje. Presta atenção agora no que eu vou te falar, olha só. O tema da redação era democratização do acesso ao cinema no Brasil. E uma coisa boa nesse tema, que eu fiquei muito feliz já de cara de ter visto, era que o tema especificou o Brasil. Então já simplificou a nossa vida. Beleza? Então fica feliz, porque o tema ele não deixou aberto. Ele especificou o problema no Brasil, isso facilita muito o seu texto. A galera que tem aula comigo aqui, no curso presencial e no curso online, sabe que quando o tema é genérico, você fica na dúvida. Pô, fala do Brasil ou não fala do Brasil? E aí, o que você faz? Nessa redação, você podia ficar de boa e falar só do Brasil especificamente. Uma coisa que eu queria que você percebesse. Na coletânea, havia alguns textos. O primeiro texto falava sobre a criação do cinema, que era uma máquina que reproduzia filmes, uma máquina chamada cinematógrafo, lembra disso? Depois, eu não estou com a coletânea aqui, mas eu li os textos motivadores. Tinha um infográfico, que era tipo uma imagenzinha com alguns dados. Tinha os dados de pessoas que consomem televisão, consomem mídia, grande mídia, que consomem e que vão ao cinema. E aí, no infográfico, tinha lá, que acho que eram 17%, não lembro agora, mas uma minoria frequentava cinemas. Tem que ter cuidado com esse infográfico, tá? Porque o tema da redação não era acesso a filmes. Fica atento nisso. O tema da redação era acesso ao cinema. Existe uma diferença muito grande entre acesso a filme e acesso ao cinema. Beleza? Tá comigo aqui? É isso. Cara, eu vou te dizer o seguinte, nessa redação, o que você poderia ter falado no primeiro parágrafo? Ontem, na live, eu falei sobre o direito à cultura, tu lembra disso? Falei sobre o direito à cultura e também falei sobre o artigo 6º, que o artigo 6º, ele tinha 12 direitos que você podia usar. E dentre esses 12 direitos, tinha lá o direito ao lazer. Se você pegou o artigo 6º, você está ligado que o direito ao lazer é muito importante. O cinema, ele é uma manifestação de lazer. Mas na Constituição Federal também tinha o direito ao acesso à cultura. Não estava no artigo 6º, mas estava na Constituição Federal. A galera que é do curso presencial, do curso online, ouviu falar muito sobre o direito ao acesso à cultura. Dava para você usar também tanto o direito ao lazer, quanto o direito ao acesso à cultura. E você poderia ter começado uma redação usando um cara chamado Ulisses Guimarães. A gente trabalhou esse cara durante o ano inteiro no curso e ele se encaixou perfeitamente nesse tema de hoje, moleque. Quando eu vi o tema, eu falei, cara, Ulisses Guimarães de cara. Ulisses Guimarães, ele promulgou a Constituição Federal, ele foi responsável pela assinatura final do texto, ele foi elevado agora à posição de herói da nação, e ele estabeleceu que o direito ao acesso à cultura deveria ser garantido a todos. Mas espera, nem todo mundo tem o direito ao acesso ao cinema. E aí, você poderia ter usado o Ulisses na introdução. Cara, no curso presencial, eu falei muito de uma experiência que eu tive no mês de setembro, agosto ou setembro, um desses meses, que eu viajei para dar uma aula. Eu viajei para o interior da Bahia, para o sertão da Bahia. Queria até mandar um beijo para a galera que está, se alguém estiver me assistindo lá, da cidade de Irecê. Foi um aulão lindo, me receberam com muito carinho. E eu lembro que na ocasião eu falei que ia dar uma aula no cinema. E aí a galera, os alunos, disseram assim, poxa, aqui não tem cinema. E eu fiquei muito assim... Estranhei muito. Por que eu estranhei? Cara, porque na minha cabeça, não ter cinema numa cidade
era algo que não existia no Brasil, e existe. Existem cidades no Brasil que não tem cinema. E eu perguntei para alguém, para alguns alunos, falei assim, cara, como é que você vai, então, para assistir o Vingadores? Eu lembro que Vingadores tinha acabado de ser lançado, Vingadores Ultimato. E aí o cara falou assim, a gente viaja para Salvador. Eu falei, cara, mas daqui para Salvador são quantas horas de viagem? 4 horas de viagem, 4 horas e meia. Ou seja, cara, para ir ao cinema, assistir a estreia de um filme que não está no Globoplay, não está na Netflix, não está no Telecine, não passa na televisão, está só no cinema. E todo mundo está falando sobre aquele filme na internet, todo mundo fala, os teus amigos falam, só que você não sabe, porque você não viu, porque você está excluído do cinema. E aí o argumento 1 que eu usei, eu falei sobre invisibilidade, da Simone de Beauvoir. Eu falei disso na live ontem. Eu falei na live de ontem que toda vez que tiver alguém excluído de alguma coisa, alguém que foi marginalizado em algum sentido, você poderia ter usado a palavra chamada invisibilidade. E esse processo de invisibilidade, ele inviabiliza o acesso pleno à cultura. Para falar sobre ele, você poderia ter usado a Simone de Beauvoir. É claro, o conceito de invisibilidade da Simone de Beauvoir é para os idosos. Ela escreveu o livro pensando nos idosos. Só que antes de falar dos idosos no livro dela, ela conceitua o que é invisibilidade. E ela fala que é um processo de apagamento social. As pessoas não são percebidas. As necessidades das pessoas não são percebidas. Depois que eu falei da Simone de Beauvoir, eu usei o meu segundo argumento. E eu falei que ir ao cinema não é só entretenimento, não é só lazer. Que a gente pensa assim, poxa, mas que tema bobo. O tema, poxa, tanta coisa grave acontecendo e ninguém fala sobre as coisas graves. Falaram sobre uma coisa que não tem nada a ver, que é um bagulho irrelevante, cara. Não é irrelevante. Ir ao cinema não é só para ver filminho, não é só uma questão de entretenimento do sábado, é uma questão de acesso ao patrimônio cultural. E fica atento, porque existe uma diferença entre cinema no Brasil e cinema brasileiro. Se você não sabe dessa diferença, tem que ter cuidado. Cinema no Brasil é mais amplo. Falo, por exemplo, quando vem Coringa e estreia Coringa, é cinema no Brasil. Agora, se tem, por exemplo, Bacurau, é um cinema brasileiro. Então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, Minha Mãe é uma Peça, é um cinema brasileiro, é um filme brasileiro. O segundo argumento que eu falei sobre o acesso à cultura. E eu falei que quando eu tenho acesso à cultura aqui no Rio, e alguém lá no sertão da Bahia não tem acesso, a gente tem uma situação de desigualdade. E essa desigualdade não é desigualdade social só, que é um argumento que você poderia usar também. É uma desigualdade no acesso à cultura. No Brasil, existe desigualdade no acesso à cultura. O acesso ao cinema não é isonômico. Pegou essa palavra? Isonomia. Eu poderia ter usado o conceito de isonomia do Aristóteles, que a gente falou ontem aqui na live. Cara, essa redação modelo que eu fiz agora, eu comecei assim a minha redação, dá uma olhada aqui. Eu comecei assim, em 1988, Ulisses Guimarães promulgou a Carta Magna e estabeleceu que o acesso à cultura deveria ser garantido a todos. Entretanto, a ineficiente democratização do cinema mostra que a promessa de Guimarães está distante de ser a realidade no cotidiano moderno. Com efeito, a efetiva inclusão cinematográfica passa pela oferta de cinemas em locais marginalizados e de filmes adaptados a pessoas com deficiência. Então se liga, os argumentos que eu usei, a efetiva inclusão cinematográfica passa pela oferta de cinemas em locais marginalizados. Beleza? Olha, esse cara aqui então é o argumento 1, tá? E de filmes adaptados a pessoas com deficiências. Esse foi o argumento 2. Só lembra que aqui eu usei o de cinemas, oferta de cinemas e oferta de filmes, o que é o paralelismo sintático, que é muito importante para o Enem 2019. E da sequência, eu falei assim, ó, olha só o meu segundo argumento, o meu primeiro argumento. Em primeiro plano, a falta de acesso às grandes telas para não repetir cinema, tá? A gente vai ter que usar várias estratégias para não repetir cinema o tempo todo, e um dos sinônimos que eu usei foi acesso a grandes
telas. Evidencia que alguns municípios brasileiros, moleque, isso aqui me ajudou muito, tá? O fato de o Enem ter restringido o tema para o Brasil, isso simplificou a nossa vida num nível. Sofre com um problema histórico e cruel. 2 pontos. A invisibilidade. Então esse cara aqui vai ser o meu tópico frasal. Esse fenômeno, descrito pela filósofa Simone de Beauvoir, diz respeito à indiferença com a qual populações marginalizadas são tratadas. Olha, quando falo marginalizado, eu não quero que você entenda isso negativamente não, tá? O que é uma população marginalizada? Não é necessariamente aquela população em miséria, em pobreza. Não, marginalizado, a pessoa pode até ter dinheiro, mas ela pode ser marginalizada em algum aspecto. Por exemplo, se eu tenho muito dinheiro, mas na minha cidade não tem cinema, eu fui marginalizado. Houve uma marginalização, porque dificultaram o meu acesso. Aí vem a sequência, ó. Ora, a exclusão e a invisibilidade, denunciados por Beauvoir, se estendem ao cinema. Aqui foquei no tema. Já que substancial parcela de brasileiros tem dificuldade de usufruir dessa importante manifestação cultural. Ou seja, não é a maioria, tá? Mas é uma população importante. Então, substancial é a mesma coisa que importante. E para não repetir cinema, eu botei aqui, ó, importante manifestação cultural. Agora fechei o parágrafo. Assim, não é razoável que mesmo no século XXI, o acesso a esse importante bem cultural não seja de fato democratizado. Então, para não repetir cinema de novo, eu botei importante bem cultural. Lembra que o tema não é filme. Filme é simples. Democratizar o acesso a filme, Netflix fez, a Globoplay faz, o TV aberta faz. Até no, sei lá, no... Vale a pena ver é novela. No, sei lá, tela máxima, temperatura máxima, tela quente, você democratiza o acesso ao cinema de boa, ao filme e não necessariamente ao cinema. Beleza? Aqui, deixa eu te mostrar uma coisa que não poderia ter faltado no seu texto, que é a retomada. Eu trouxe a Simone de Beauvoir, que é a minha autoridade, e depois ela voltou aqui, ó. Percebeu? Então, essa volta da Simone de Beauvoir se chama retomada. Se não tiver isso aqui, você vai se prejudicar muito na sua prova. Eu espero muito que você tenha feito essa retomada no teu parágrafo. Olha meu terceiro parágrafo, segundo argumento agora, tá? Sob outra análise, o cinema não se resume a entretenimento. Isso aqui é muito importante. Antes, é uma importante manifestação cultural, que, todavia, exclui, sobretudo, a população cega e surda. Olha, aqui, nesse parágrafo, eu resolvi falar que um dos principais obstáculos do cinema hoje é que ele não é acessível. O cinema no Brasil, ele não tem acessibilidade para o deficiente visual e para o deficiente auditivo. Então, deficiências audiovisuais inviabilizam o acesso ao cinema. A outra vai dizer assim, pô, mas peraí, esse argumento é muito específico. Esse argumento ele é muito detalhista. Cara, o tema é específico. Então, se o tema é específico, eu tenho liberdade para ser específico também. Beleza? Então, por exemplo, se o tema da redação fosse cultura, esse argumento não seria legal. Cego e surdo no cinema. Agora, o tema não é cultura, o tema era cinema. Ou seja, o tema era tipo um tema técnico. Eu lembro que, antigamente, cada faculdade, cada universidade tinha uma prova específica, né? Tinha uma prova de vestibular. E eu lembro que teve um tema uma vez, para uma universidade, que o tema era cinema. Era desafio do cinema do século XXI. Ou seja, o tema já era específico. E os meus argumentos, eles têm que ser específicos também. Nessa vibe, eu entrei para defender a população cega e a população surda, que vai ao cinema, até vai ao cinema. E, cara, um cego vai ao cinema. Ele não vê, mas ele escuta. Ah, ele escuta, beleza. Cara, mas não tem a mesma compreensão. Uma pessoa que só escuta o filme, ela não vê expressões dos atores, não vê cenas que são importantes. Então faz o quê? A população cega, ela tem que acessar o cinema. As pessoas, a indústria cinematográfica e o Estado tem que se virar para dar acesso às pessoas cegas no cinema. E a pessoa surda também, mesma coisa. A pessoa surda ela só vê. Ah, ela pode ver legendado. Cara, beleza, ela pode ver legendado. Mas
A sonoplastia, que é tão importante, ela não percebeu, ela não pegou, então ela não tem a compreensão. Então vamos supor que eu, Vinícius, vou ao cinema. E uma pessoa cega ou uma pessoa surda também vai ao cinema. Beleza. Eu tenho acesso pleno à cultura, porque eu não sou cego nem surdo. Agora a pessoa cega e surda não tem acesso pleno. Isso é desumano. É porque a gente se coloca no nosso lugar só. Agora tenta se colocar no lugar de alguém que é cego e no lugar de alguém que é surdo. Para ir ao cinema, a pessoa não vai. E se for, vai ter uma visão parcial da cultura. Uma visão parcial, ela vai usufruir parcialmente do cinema. Vamos lá então ver como é que eu fiz. Nesse viés, Aristóteles desenvolveu o conceito de isonomia. Beleza? Pronto, falei disso ontem. Relacionado à capacidade dos indivíduos de se adaptarem às necessidades dos outros. O que não ocorre com o cinema no Brasil. Beleza? É isso, pronto. Falei que isonomia é a capacidade que eu tenho de me adaptar ao outro. Que o cinema deve ter de se adaptar ao cego e de se adaptar ao surdo, que no cinema no Brasil não tem. Por quê? Haja vista a falta de condições audiovisuais isonômicas. Isso aqui é um argumento muito específico, mas um argumento pertinente para esse tema. A falta de condições audiovisuais isonômicas, capazes de atender a pessoas com deficiência visual e auditiva. Vamos finalizar a tua redação? O parágrafo. Dessa forma, enquanto não houver a real democratização da produção cinematográfica, olha só, aqui eu falo em real democratização. Colocar um cego e um surdo no cinema e deixar ele lá sozinho para ele se virar para entender as coisas, não é democratização, não é uma real democratização, não é isonômico, beleza? Aqui, ó, real democratização da produção cinematográfica, os cegos e os surdos não terão o pleno direito à cultura garantido por Ulisses Guimarães. Aqui eu quero que você perceba o que eu fiz, tá? Nesse finalzinho de desenvolvimento. Eu citei Ulisses no meu terceiro parágrafo. Olha, essa estratégia de citar o autor que você usou na tua introdução, você citar no terceiro parágrafo, isso é maneiro, isso mostra a tua criatividade. A galera que é do curso presencial e do meu curso online já vê isso há algum tempo, já foi até estimulado a fazer isso. A gente vê que muita gente cita o autor na introdução e retoma na conclusão. Beleza, lindo, perfeito. Agora, quando você usa o autor na tua introdução e cita no terceiro parágrafo, você quebra o padrão, mostra um pouquinho de criatividade. E o nome disso aqui é marca de autoria. Então, isso aqui é marca de autoria, beleza? Que é muito importante para a tua prova. E aí eu fiz aqui só essa brincadeira para mostrar que eu não estou preso no modelo, que eu sei, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser no meu texto. Para garantir, portanto, a democratização, tal, o Ministério da Cultura, eu usei ele, tá? Eu usei o Ministério da Cultura. O nome já não é mais Ministério da Cultura, já mudou, mas não importa, porque os corretores da redação entendem que o nome do Ministério muda o tempo todo. Então, usar o Ministério da Cultura ou o Ministério da Educação, Cultura, Ciência, tanto faz. O importante é que você escolher um agente específico. O que eu não poderia ter feito, olha para a redação aqui, era ter escrito governo. Então, por exemplo, se na minha redação eu boto o governo deve levar, isso está errado. Beleza? Por que está errado? Porque governo é muito genérico. Então, em vez de governo, eu precisava ter especificado o Ministério da Cultura e eu fiz isso. Olha só o que ele vai fazer. Deve levar sessões a municípios que não disponham desse bem cultural, por meio da implementação de cinemas itinerantes e gratuitos, a fim de levar os filmes a locais invisibilizados, a locais que sofrem processos de invisibilidade da Simone de Beauvoir. Na primeira proposta, eu solucionei o primeiro problema. Lembra que eu falei sobre Irecê, que é uma cidade que não tem cinema? Isso é um problema, e assim como Irecê, outras cidades também não têm cinema e ficam excluídas da produção cinematográfica, da indústria cinematográfica. Cara, a pessoa não vê Coringa. Imagina só você não poder, todo mundo falando na internet sobre Coringa, e você tem que esperar chegar na Netflix, tem que esperar chegar na Telecine, daqui a 4, 5 anos, ou então vai ter que viajar por muitas horas para ver. Cara, isso é sinistro, isso é muito problemático. E aqui eu fiz uma proposta aqui diferente, tá? Cinemas itinerantes. Por exemplo, cinemas que se instalam um mês só. O cinema fica um mês na cidade e depois vai para outra.
E aí isso é uma forma de minimizar essa invisibilidade, minimizar essa exclusão. É fácil fazer isso, tá? O governo ele faz uns projetos de parceria público-privadas, chamado PPP, parceria público-privadas. E nessas parcerias, ele pede para empresas investirem e a empresa, em troca, recebe dedução de alguns impostos. Então, a empresa ela implementa ali um cinema itinerante, sei lá, um container. Um galpão já pode ser um tipo de cinema itinerante. E poderia ser gratuito, porque, cara, é muito barato implementar um cinema itinerante. O governo ele tem essa condição. Não tem interesse, mas tem essa condição, beleza? A fim de levar os filmes a locais invisibilizados. Essa aqui foi a primeira proposta. O agente, Ministério da Cultura. A ação deve levar as sessões a municípios que não dispõem desse bem cultural. O meio, por meio da implementação de cinemas itinerantes e gratuitos. E a finalidade, a fim de levar os cinemas a locais invisibilizados. E o detalhamento, que não dispõem desse bem cultural. O detalhamento ficou dentro da ação, beleza? A ação deve levar sessões a municípios e o detalhamento que não dispõem desse bem cultural. Eu poderia ter colocado aqui mais detalhamento, por exemplo, deve com urgência. Seria mais um detalhamento dessa proposta. E a segunda proposta aqui a Ancine, por sua vez, a Agência Nacional do Cinema, aqui ó, agente, por sua vez, precisa solicitar que a indústria cinematográfica disponibilize recursos audiovisuais inclusivos a cegos e a surdos, como audiodescrição, que é o esquema do fonezinho, e intérprete de Libras, que complementem a compreensão daqueles que não enxergam e que não escutam. Essa iniciativa teria a finalidade de promover a disseminação isonômica das grandes telas, para não repetir cinema, de modo que Coringa e Vingadores sejam acessíveis, de fato, a todos. Aqui eu usei dois exemplos, que são exemplos específicos. Coringa é um filme recente, que a galera que não vai ao cinema não viu, não tem condição. Eu, por exemplo, tenho muito tempo que não vou ao cinema, que a minha esposa me proíbe de cinema, porque ela não gosta de ver filme, então ela me proíbe. Então eu também sou um cara invisibilizado, também tenho acesso restrito, quem restringe aqui é a Natália, tomara que ela não esteja ouvindo isso. E Vingadores eu usei aqui também, porque é um filme que saiu recentemente. Aí tu vai dizer assim, pô, mas peraí, tu não especificou, prof, Vingadores, Ultimato. Cara, beleza, mas poderia ter botado aqui, ó, Vingadores, Ultimato. Mas, cara, de boa, é um exemplo. E o subtítulo do filme não achei relevante colocar, mas se você achar, você poderia ter colocado. Se você achasse relevante, você poderia ter colocado. Para quem não está assistindo essa live agora, vai lá no Insta e pega a redação modelo sobre o tema do cinema. Gente, beijo, sucesso, é isso.